Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Mas bem-vindos a mais um podcast da nossa CHF, aqui falando diretamente de Curitiba. Eu me chamo Carol. Hoje nós vamos estar aqui com a Márcia, com o Cal. Márcia falando com a gente mais um pouquinho, né, sobre telas. A Márcia é a esposa do Colbert, professora. E aí, Márcia, tudo bem? Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, eu sou gestora de uma escola infantil, sou do Rio Grande do Sul, vim aqui para conferência, né, e vou falar um pouquinho desse assunto tão impactante hoje em dia nas famílias e na realidade que a gente vive. Entendi. Hoje a gente aqui está com o Cal Dietz também. É isso aí. Cal Dietz é o nosso pastor sênior da Igreja no Cinema, casado com a Aline, pai de 4 filhos. Fala aí, Cal, como é que foi o final de semana pra você? E o falador do Bíblia na Mesa. Pessoal, muito bom, muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo. Hoje nós estamos aqui com visitas ilustres, depois do final de semana fantástico, né? A nossa conferência Gênesis foi surpreendente e é uma honra ter a Márcia aqui junto com o Colbert. Eles estão pegando o avião daqui a pouco, mas antes disso a gente chamou eles porque afinal eles são especialistas no ensino infantil e hoje a gente quer falar um pouco sobre o cuidado que a gente precisa ter com a tecnologia das nossas crianças. E Carol, deixa eu já introduzir, pessoal, é o primeiro podcast oficial da nossa âncora do Bíblia na Mesa, Carol, conhecida também como a esposa do Lucas Google. Ela é carioca, ela é parte da CHF Igreja no Cinema e é um prazer ter você aqui intermediando essa conversa. Obrigado por você ter dito sim, Carol. E com certeza se prepare que a sua voz vai ser muito ouvida no nosso país. Vamos lá, vamos continuar, né? A ideia é propagar isso aí, ser mais útil possível. Me perdoem os erros de gramática que eu vou falar e o chiado no ouvido de vocês. O chiado a gente ama. Horas pois. Então vamos lá, Márcia. Fala um pouquinho pra gente de como tem sido a tua experiência aqui na CHF também. Como que foi o final de semana pra você? Olha, cada vez que eu venho aqui eu sou surpreendida, né? Eu venho com expectativas, mas realmente sou surpreendida. E desta vez não foi diferente, né? Foi fantástico a vivência que a gente teve aqui nesses 5 dias, né? Foi uma realidade de vivenciar experiências assim e mudar chaves que com certeza somente vivendo o que a gente viveu é possível, né? Nem contando, tá todo mundo na expectativa que eu conte, mas não vai ser nem um pouco daquilo que a gente viveu, refletiu estando aqui. Exato. Estando aqui e assistindo, né? E refletindo sobre o que foi passado aqui, né? Foi momentos... É interessante, coisas assim a gente não consegue mais compor de novo, né? A gente não consegue mais fazer o Justin pregar com o Thiago, a gente não consegue mais ver gente de São Paulo conhecendo gente de Brasília, as pessoas de Brasília se conectando com gente de Porto Alegre. E eu acredito sim que aquilo que a gente vive com Deus existe o tempo do Espírito naquilo e que quando passa a gente não consegue reproduzir de novo. É algo impressionante. Passou. Tem o próximo, né? Com certeza. Mas é como se para algumas pessoas faltassem alguns capítulos daquilo que Deus está fazendo, né? E a história com a Márcia é interessante, porque a Márcia, ela talvez é uma das fundadoras da Igreja no Cinema. Uau. Indiretamente. Ela acompanhou desde o primeiro culto e ela acompanhou, na verdade, a gente desde o primeiro sabático, né? E a gente se conheceu de uma maneira inusitável. A tecnologia, pessoal, com certeza é uma bênção e a Márcia e o Colbert são presentes na minha vida, fruto da tecnologia, né? Conta pra gente como a gente se conheceu, Márcia, aquele dia. Bom, nós nos conhecemos num retiro de jovens lá em Porto Alegre, onde o Cal foi pregar junto com a banda Filhos do Homem. E como um dos integrantes tinha passado por uma cirurgia, o Cal foi convidado a pregar naquela situação. E foi um dia bem polêmico, né? Foi um dia... Isso já há 15 anos atrás, né? Isso, em 2008. Cal sendo bem Cal, né? 15 anos atrás, pessoal, não mudou. Cal então raiz. desista.
Cal Raiz. E esse dia foi um dia muito marcante para minha vida, para a vida do meu esposo, para nossa família, pois o que ele pregou, a forma com que ele raciocinava ali, mexeu com algo que também a gente acreditava, e desde aí a gente começou a seguir, né? O Cal, porque na época não existia INC ainda, né? Era só Instagram, né? Era só Instagram. Só Instagram. Não, eu acho que era Facebook ainda, em 2008, eu acho que era Facebook. Nossa. Estão descendo um pouquinho mais o nível, pessoal, Nossa, calma. Você viu como a gente é antigo, né, pessoal? Tempo do Facebook ainda. E de lá para cá a gente viu a igreja no cinema nascer e todo esse processo, né? Mas a gente teve uma intimidade maior, assim, mesmo online, quando surgiu a Bíblia na Mesa, em 2020 mesmo, quando tudo parou e começou diariamente a Bíblia na Mesa. Foi aí que teve uma conexão e que fez nós virmos aqui para Amparo. É interessante que esse evento que ela tá falando, as pessoas levantavam e iam embora. E eu pregando e vendo as pessoas me dando as costas e indo embora. No meio da pregação. No meio da pregação. E é uma sensação horrível, né? Porque você pensa assim, putz, será que eu tô tão errado? Será que eu tô tão enganado assim, né? Porque você se sente rejeitado, né? Uma espécie de uma falta de educação, né? E anos depois ver um casal desse gabarito, né? Porque uma coisa é gente quebrada te admirar e gostar de você, né? Outra coisa é uma pessoa, né? A Márcia, o Colbert, o Pietro, eles são uma família funcional, são pessoas produtoras de emprego, são pessoas que, assim, eles não estavam procurando alguma oportunidade na vida, né? E foi realmente essa profundidade na palavra, na escritura, na sede, na fome. Depois vim ouvir o testemunho deles do quanto eles romperam com a religião, né? Uhum. Eles tiveram humildade de se enxergar nessa religião e falar, a gente tem que dar o fora daqui. Né? E aí foi uma situação complicada, porque vocês procuraram, acho que outras igrejas lá, né? Procuramos mais uma igreja e vimos que era religião, né? Que daí, na verdade, a gente saía de uma religião e ia para outra religião. E nessa busca, né, de não ir mais, frequentar mais religião, que a gente acabou se conectando cada vez mais e nessa visão de igreja de verdade. Mergulhando, né? De verdade, essa igreja fora das quatro paredes, né? Que é o Exato. Maior propósito da gente aqui, o maior desafio é conseguir ser também o que a gente só fala que vai ser aqui dentro, impactar lá fora. E que é o que a gente vivenciou nesse final de semana, né? Que realmente foi ser igreja e viver a igreja, né? E ver a realidade de cada pregador ali, falando um pouco do que vive e não de uma palavra só teórica, né? Exato. Alimentando com esperança, né? Da vida real. E com transformação, né? Então, algo que transforma mesmo, não algo teórico. Algo vazio, onde mexe realmente, onde tu te olha no espelho e mexe dentro de ti, né? Uhum. Então, vale lembrar que hoje eles são membros ativos, né? Se é que existem membros, mas são associados ativos da Home Church online que a gente tem. E a Manu, lá da Alemanha, coordena pastoreia essa Home Church, e eles fazem parte de um núcleo de pessoas que estão espalhados em diferentes lugares, diferentes cidades, e semanalmente, né, cada 15 dias estão se encontrando, estão compartilhando, e é maravilhoso de ver assim como testemunhos vão surgindo em torno disso, né? Pessoas que vão saindo desse lugar de busca, de sede, é um lugar de descontentamento, né? Entendendo que, cara, a vida com Jesus é mais do que isso. Tem alguma coisa a mais que eu tô perdendo. E as pessoas nessa busca se encontram. E ali a gente tá colhendo muitos grandes testemunhos. Até no final do ano a gente pretende reunir essas pessoas, passar um tempo junto. Então, realmente a Home Online tem sido assim uma experiência que eu não imaginava. A gente frequenta há 2 anos e meio. Eu acho que a gente uma vez só que a gente não pôde participar. E cada vez nos surpreende, né? A gente acha que vai para um lado e vai para outro. Às vezes ela é mais profunda, às vezes ela é mais... como é que eu posso dizer assim... um conteúdo, às vezes ela vem mais experiência, né? Uma área e daí vai para outra. É bem o que alguém está precisando, a gente está precisando e aquilo é transformador. Olha, assim. eu vou te falar, eu acho que esse é o superpoder que a Home tem. Assim como eu falo que tem o poder da comunhão quando a gente está aqui dentro.
todo mundo junto, num espírito, um propósito, um ambiente, a home, ela tem esse poder de surpreender, porque realmente ela nunca é igual a última que foi eu. Quando você vai esperar, não, hoje vai ser só uma palavra profunda, uma exortação, e quando você vê uma série de testemunhos, uma série de história que te encoraja, de pessoas que vivenciaram coisas, assim como tem vezes que a palavra, ela faz você olhar no espelho e falar, o que eu tô fazendo? E a home internacional, essa online, também tem esse superpoder. Realmente é transformador. Bom, então vamos começar com Bíblia na Mesa, com o Calditz. Ok, o texto desse dia é Provérbios 22:5, que tem relação com aquilo que a gente quer compartilhar um pouco junto com a Márcia aqui. O texto lhe diz assim, Provérbios 22:5, ele diz: ensine seus filhos no caminho que devem andar, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Acredito que um dos maiores desafios de uma família não é ensinar o que o filho não deve andar, o caminho que o filho não deve andar, mas o caminho que ele deve andar. E só quem anda no caminho certo tem discernimento suficiente para ensinar o filho no caminho certo. Você não consegue ensinar alguém a chegar num lugar estando você perdido. Né? E o que me chama a atenção nesse texto é que ele diz: ensine a criança o caminho que ela deve andar. Se existe um que ela deve, é que existe um que ela não deve. E a verdade é que os pais hoje, nós pais, talvez os seus pais, nós estamos sempre numa tendência de inclinados a ensinar sempre o caminho que não deve andar. Estamos preocupados em entender, em fazer as crianças entender o caminho que ela não deve andar. Quando a Bíblia está dizendo, não foque no que ela não deve andar. Foque no caminho que ela deve andar. Então, você falar para o seu filho não usar droga, você está enfatizando o caminho que ele não deve andar. Você falar para o seu filho, você precisa... você não pode se envolver sexualmente com as pessoas da faculdade. Então, você está, de novo, reiterando o que ele não deve andar. E eu percebo muitos pais hoje reforçando para os filhos aquilo que eles não devem. E aí, na verdade, você é redundante, porque todo filho de crente, principalmente, ele já sabe o que não deve. Então, você ir lá e lembrar ele do que não deve, você só está sendo redundante. Quando, na verdade, eu e você, nós deveríamos ter a habilidade, a destreza de sempre extrair para o seu filho, didaticamente, o que ele deve. Filho, quando você crescer, faça assim, faça assado. Hoje, a devocional com os meus filhos era sobre o que é um amigo, né? E aí o texto ele sugeria ali que um amigo, ele é aquele que você pode confiar. E aí ele fala que a gente vai ter muitos amigos, mas amigo mesmo de verdade é o amigo que você confia. E aí eu perguntei para os meus filhos, se existe um amigo que a gente confia, é possível ter um amigo que a gente não deveria confiar? E aí eles falaram, é verdade. Porque para as crianças não é óbvio que existe um amigo, né? Quando você fala assim, tem que confiar no amigo, tem que confiar no amigo. Mas você também não está deixando claro que tem amigos que você não pode confiar. E aí, meu pai falou que tem que confiar nos amigos. E aí vai vir aquele amigo mal intencionado, aquele amigo talvez criado em outra cultura, outro sistema, outra visão de mundo, que o teu filho só vai lembrar que ele é amigo. Bom, e amigo eu aprendi que tem que confiar. A pureza que está dentro dele não permite ele visualizar esse amigo se nós não formos orientar ele. E aí hoje eu tive que falar pro meu filho o caminho que ele deve andar nas amizades. Nas amizades, ensina o seu amigo, e o seu amigo ele só pode ser chamado de amigo se ele anda na verdade. Um amigo que não anda na verdade não chama ele de amigo, ele não é teu amigo. Por quê? Porque fora da verdade esse amigo vai te enganar. Então, hoje de manhã eu coloquei como elemento essencial para meus filhos que a verdade é o elo da amizade. Você só pode chamar de amigo aquele que é verdadeiro com você. Aí minha filha já falou assim, fulaninha de tal, ela mente para mim de vez em quando, mas eu achava que era só de brincadeira. É por conta do referencial que tem dentro de casa também, né, Cal? Porque a única vertente que tem, por exemplo, é você sendo um bom amigo, é você correspondendo com o que está dizendo. Então, se você não faz, dentro do parâmetro deles, não tem a possibilidade disso acontecer. Se eu sempre fui verdadeiro, eles não sabem o que é ter um amigo falso, né? Um amigo mentiroso.
E aí eu acredito que nós, quanto pais, nós deveríamos ser peritos em sempre focar, filho, faça isso, faça aquilo. Perceba nos púlpitos da nossa igreja, pastores, eles no final terminam fazendo o apelo sempre baseado em cima do que as pessoas não podem. Por exemplo, você vai falar sobre pureza sexual. No final do apelo, o pastor vai fazer um apelo falando assim: então, você que tem andado na pornografia, você que tem caído, você que tem tido vícios de imoralidade sexual, você... Bem aqui que a gente quer orar. Aí ele acentua, Deus, que eles não tenham mais esses vícios, que eles não tenham mais esses desejos, que eles não tenham... Perceba, ele está reforçando o negativo, quando na verdade o apelo tinha que ser assim, ó, você que quer entrar num novo tempo de pureza na sua vida. Você que quer ter uma vida onde a tua pureza vai ser ativada e você vai começar a andar na natureza da pureza. Pensa, eu não estou nem falando do que o cara está assistindo, está consumindo. Uhum. Eu só estou lembrando ele na natureza que ele precisa ser ativado, que é o ministério profético chamado para fora. E a gente faz apelo sempre formando, enfatizando, combatendo o que é negativo, o que é mentiroso, o que não é verdade, em vez de a gente reforçar sempre aquilo que é realidade, é verdade. Então, o meu desejo nessa tarde é que primeiro você seja um filho que tenha tido a experiência de um pai que te ensinou o caminho que deve andar. E segundo, você seja primeiramente esse pai que anda num caminho de verdade para você poder ter a sabedoria de ensinar esse caminho para os seus filhos. Só ensina a criança o caminho que deve andar quem anda no caminho que deveria andar. Quem anda em outros caminhos, é impossível você achar que você anda num caminho de vaidade, um caminho de arrogância, de prepotência, você anda num caminho de individualidade, acreditando que você vai conseguir ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar, que seja outro fora esse. Você não consegue ensinar outro caminho estando num caminho. Normalmente nós reproduzimos o caminho que nós estamos seguindo. Então o filho da vaidade vai ser vaidoso, o filho da individualidade vai ser individualista, o filho do preconceituoso vai ter preconceito. E assim, hoje o desafio não é ensinar as crianças o caminho que devem andar. O desafio é eu ter certeza que eu estou nesse caminho. E aí quando meu filho me vê nesse caminho, o meu caminho ensina o meu filho. O meu procedimento ensina o meu filho. A minha rotina ensina o meu filho. E aí ele diz assim, ó, e mesmo quando envelhecerem, eles não se desviarão dele. Muitos pais, eles têm medo que os filhos se desviem e aí eles coloquem tudo em vão o evangelho que eles foram criados. E eu queria lembrar aos pais, principalmente, você que tem lutado com a salvação de um filho, você que tem talvez se sentido até mesmo culpado pelas decisões que seus filhos estão tomando, eu gostaria que você entendesse que o que você fez pelo teu filho está feito. Essa semana uma mãe chegou para mim e falou: "Cal do céu, não sei mais o que fazer com os meus filhos, porque eles casaram, eu já sou vó, só que eles estão tomando decisões que meus filhos estão se tornando irreconhecíveis para mim, meus 2 filhos." Eu falei: "Mas por quê?" "É por causa da influência das 2 noras, nenhuma delas são crentes, e meus filhos, eles estão perdendo a comunicação comigo. Então eu sou tudo quadrado para eles, eu sou a estraga prazeres, eu sou a anti, eu sou a séria." E aí eu falei: "Quantos anos eles têm?" "Um tem 35, o outro tem 32. Daí eu falei: "Bom, então em primeiro lugar você precisa lembrar que eles já não são teus filhos. Eles são pai do fulano e marido da ciclana. Eles não são teu filho. Porque se você tentar ser mãe hoje, você não pode. E aí só resta uma chance para você acessar os seus filhos. Se eles, na relação, conseguirem te posicionar como uma amiga. Porque esse é o nosso maior conflito hoje. A gente tenta ser amigo dos filhos quando deveria ser pai. E depois, na fase adulta, a gente tenta ser pai quando a gente só nos resta ser amigos. E eu tenho ensinado isso para bastante pessoas, inclusive lá em casa. Meus filhos, eu volto e meia tenho que lembrar eles que eu não sou amigo deles. Porque quando eu frustro eles reagem como se eles estivessem lidando com um amiguinho. Então eu não sou mais teu amigo. E aí eu preciso sempre lembrar, então, mas eu não sou teu amigo.
A dinâmica não é essa por aqui. E eu queria lembrar aos pais, vocês até o filho chegar na fase adulta, entenda, você não é amigo do teu filho. Não tente ser amigo. Porque amigo qualquer um pode ser dos seus filhos, mas pai só você pode ser. Ninguém vai poder ser pai do teu lugar. E se você sair desse lugar de pai, vai ficar orfandade, um filho órfão de pai vivo. E aí você precisa entender que frustrar os seus filhos é papel do pai. Colocar teu filho num momento de tédio é papel do pai. Você ensinar o teu filho um caminho de disciplina que dói na hora, que frustra na hora, é papel do pai. Se você não fizer, o vô não vai fazer, a professora não vai fazer, o pastor, o professor de escola dominical não vai fazer. E aí, quando o filho emancipa, quando o filho deixa a casa de pai e mãe, a Bíblia diz que deixar significa apostatar. No Evangelho, apostatar é uma palavra muito agressiva, né? Ele apostatou da fé. O que é apostatou? Ele renunciou à fé, ele decaiu da fé, ele se desligou da fé. E quando a Bíblia diz deixará o homem pai e mãe, a palavra original ali é apostatar. Eu preciso apostatar do meu pai e da minha mãe. Logo, meu pai precisa entender que ele não é mais meu pai. Ele foi meu pai. Eu honro ele como o pai que ele foi. Mas agora ele precisa me respeitar como marido da Aline. Que eu não sou mais filho dele. Porque se eu tentar ser filho dele, eu me torno um marido disfuncional para minha esposa. Então eu preciso me orientar como marido da Aline e não filho do meu pai. Ah, mas o que isso é do teu pai? Então, do meu pai agora, talvez eu sou um amigo. E bem-aventurado é aquele que é casado e conseguiu colocar o pai no lugar de amigo. Porque um amigo você tem vontade de contar tudo. E um amigo você tem a liberdade de não contar nada. Você não pode obrigar um amigo a te contar o que ele não quer te dizer. Uhum. Mas se ele não te contar, isso não te torna menos amigo dele, nem torna ele menos amigo de você. E esse é o respeito que eu acredito que os pais eles estão perdendo com os filhos. Porque eles ficam em cima dos filhos e chega uma hora que o filho não quer mais falar nada. Por quê? Porque ele se sente invadido, ele se sente, às vezes até meio manipulado. Ele se sente manipulado. Pô, pai, por que você sempre está perguntando essas coisas? Por que você quer saber isso? Quando, na verdade, o pai devia estar sempre num lugar assim, ó, tipo, ó, filho, qualquer coisa, me conte. Sou conselheiro. Tô aqui, né? Eu sou teu conselheiro. Senão fica um interrogatório, né? É comum os pais buscarem as crianças na escola e perguntar como é que foi teu dia hoje. Normalmente, nesse diálogo, eles não respondem nada. Eles vão responder lá no brinquedo, lá no... né, numa conversa informal, fulano aconteceu isso com fulano, eu chorei, mas na pergunta o que aconteceu hoje, nessa hora não sai. Até porque foge tudo da cabeça também, né? Até no dia a dia. Eu não quero prestar conta, nessa hora é meu momento, né? Então a primeira lição desse dia é: ensine o seu filho no caminho que deve, não no caminho que não deve. Segundo, é de Efésios 6,4 que diz: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor. Está se tornando raro. Pais que educam com disciplina e instrução. Disciplina aqui, instrução, aqui eu entendo que uma é correção e a outra é capacitação. A disciplina eu corrijo e a instrução eu capacito. E aí ele diz assim: eduque o filho de vocês com sempre um equilíbrio de uma correção com a capacitação que vem do Senhor. E aí, hoje o que eu estou percebendo? Os pais, eles foram tão maltratados pela geração passada, né? E minha geração principalmente, ainda é do tempo que apanhava de fio de luz, apanhava de cabo de vassoura, apanhava com coisa que tinha na frente. E aí, depois da minha geração, eu tô vendo uma outra geração que tá indo lá pro outro extremo. Não, eu não vou fazer com o meu filho o que meu pai fazia. Tá, mas e o que você vai fazer daí? Não faço nada, não bato. E bater se tornou hoje já um objeto de estudo científico, se deve bater ou não. E bater, nota, eu tô falando aqui da primeira infância, que é a palmada, que é a varinha, que é corrigir. E aí, por que os pais hoje, e aí eu diria assim, são pais Nutelas? Por que os pais frágeis de hoje em dia, que estão indo para esse lugar de abstenção, eles não querem dar vara pro filho? Por que não querem corrigir o filho? Porque eles estão achando que corrigir o filho irrita eles. Só que esse texto está dizendo assim, ó, pai, não trate seus filhos de modo a irritá-lo. Bom, então, disciplinar e corrigir não irrita o filho. Porque ele está dizendo justamente, não irrite.
Como que ele fala assim, não irrite, e na sequência fala, dê a palmada, discipline, instrua, eduque seu filho. E aí o que eu tô percebendo? Os pais, eles não educam, eles não corrigem, eles não disciplinam, só que eles estão irritando muito os filhos deles. Por quê? Porque quando eu saio da posição de pai, eu consigo ser um amigo irritante. Aí a gente volta naquela relação, que eu deixei de ser pai e eu sou um amigo. Se eu sou um amigo, às vezes eu sou legal, e tem amiguinho na infância que te irrita. O amigo te provoca, o amigo te desafia, o amigo ele fica competindo. E aí eu vejo muitos pais irritando os filhos. E aí filhos têm acesso de raiva. Filhos começam a praguejar. Os pais começam a torturar os filhos, violentar os filhos, mais com palavras que irritam, que geram ódio, que incitam amargura. Uma experiência que eu vivo nessa realidade é que os pais, por serem pouco presentes, né, trabalhando muito, eles acabam sendo muito permissivos, né? Então, dizendo poucos não, porque ficam muito pouco tempo com as crianças, então dão pouca instrução, né, na realidade. Isso. E daí dão pouca instrução. Então, eles acabam delegando isso para terceiros, ou para a escola, ou para uma babá, né, delegando. Então, eles perdem a autoridade, né? Eles ficam numa outra posição, que não de pai. Às vezes até uma posição ali, tipo um irmão da criança, né? Porque daí não tem autoridade frente à criança. Como fica um pouco, não querem dizer esse não. E a criança fica perdida, fica sem um limite, fica sem a direção. Né? Como o pai dá a direção, mas ela não tem essa direção. E eles acabam compensando isso também, já que estão trabalhando muito com coisas, né? Sim, isso é a geração das coisas, né? E essas coisas não estão mais satisfazendo essas crianças. Essas coisas não satisfazem as crianças, e aí vem a frustração, vem a irritação, e a tela está dentro desse contexto também, porque eles acabam dando a tela nesse tempo. Muito bom. E então, concluindo essa primeira parte dessa devocional, a gente já quer entrar diretamente no contexto aqui junto, mas nessa base aqui, eu quero lembrar vocês, você que é pai ou você que tem um pai, interprete muito bem o seu pai. Se seu pai te irrita, peça para ele te corrigir, não te irritar. Peça para o teu pai te instruir, te capacitar e não te irritar. E você que ensinou o seu filho no caminho que deve andar, e hoje para você sofre de ver ele tomando decisões, casando com gente que você não sonhava para ele, fumando, cheirando coisa que você nunca imaginou que seu filho seria capaz, talvez usando a orientação de gênero dele de uma maneira descabida. Eu queria lembrar você que o texto ele tem uma promessa embutida. Ele diz assim: ensine seus filhos no caminho que devem andar, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Entenda uma coisa: um filho instruído é uma questão de tempo, ele volta para o trilho de novo. Creia naquilo que você depositou nos seus filhos. Acredite na palavra que é viva e eficaz, que você inseriu, inculcou na cabeça dos teus filhos. Deuteronômio ele fala que nós as inculcaremos. Inculcar fala de você serrar a caixa, ou a tampa craniana, e você colocar dentro do cérebro dos seus filhos. Ele diz: instrui os teus filhos ao deitar, ao levantar, ao comer, escreva nas paredes da tua casa. E esse texto está dizendo que até quando ele for velho, ele vai se lembrar e não se desviará dele. Então eu vejo muitas pessoas que estão desesperadas, achando que eles perderam o jogo, que eles perderam na educação dos filhos, que os filhos viraram aquilo que eles não quiseram. Só que esse é o momento que você precisa se ancorar nessa palavra, entendendo que primeiro você cumpriu o que foi dito. Eu ensinei meu filho que deve andar, no caminho que deve andar. E agora é você crer que as sementes que estão no coração dos teus filhos é uma questão de tempo e elas vão emergir para fora. Outro dia, um homem veio para mim do interior do estado e chorava muito e falava: Cal, eu não mereço o que eu estou vivendo, aonde que eu errei, o que eu fiz de errado. E aí ele tinha 2 filhos, uma moça de 18 anos e um rapaz de 16. E ele já vinha muito tempo assim lutando, porque a moça era uma Barbie, né, uma loira alta, perna fina, modelo e tudo, e de repente ela apareceu com a namorada dela em casa. E aquilo ali foi um transtorno para os pais,
sendo crentes, né? Isso abala toda a reputação de uma família, de uma igreja, né? Quando você cresce numa igreja e de repente teu filho faz isso, isso desestrutura tudo que você construiu ao longo dos anos. Só que quando ele chegou, o desespero dele não era que a filha dele estava namorando uma moça, foi que o filho dele trouxe o namorado dele para apresentar para ele. E aí eu vi ali um cara frustrado com o evangelho, onde ele só tinha 2 filhos, os 2 filhos estavam em condições homossexuais. E aí, obviamente que eu paro para me perguntar, né? Aonde que esse cara não fez a lição de casa? Em que momento entrou esse pensamento nessa casa? Eu venho de uma casa que meu pai teve 7 filhos. E a gente não teve ainda um registro de um filho homossexual dentro desses 7. Aí eu fico pensando nas probabilidades. Porra, em 7 não teve um. Em 2 teve todos. Então, com certeza, a gente precisa se atentar. E aí, qual foi o meu consolo para aquele homem? Eu interroguei ele, eu falei, cara, você ensinou teu filho o caminho que ele devia andar? Ensinei, cara. Você lia a palavra? Você tinha culto doméstico? Você era um pastor em casa ou você deixava só na escola dominical de domingo a domingo? Ele falou, cara, eu fiz tudo certinho. Eu falei, então acredite nisso. Se você fez tudo certinho, é uma questão de tempo. Os teus filhos, eles não se desviarão deles. E essa é a palavra que eu quero deixar nesse dia. Se você tem medo que um dia os teus filhos se desviem, não se oriente por isso. Se oriente pela lição de casa que você precisa estar fazendo hoje ou que você devia ter feito, que é ensinar eles o caminho que eles devem andar. Esse texto está sugerindo que quando se ensina o caminho que eles devem andar, não necessariamente eles vão andar. Porque senão ele não falaria que eles vão se lembrar quando são velhos. Né? Porque daí não faz sentido falar que eles vão se lembrar. Se eles não vão se desviar, não precisa lembrar. Só que aqui, quando ele diz, até quando eles forem velhos, eles não vão se esquecer, significa que em algum momento eles podem ter se esquecido. E aí, que é o histórico de muito crente numa igreja evangélica brasileira, onde a igreja não está saudável o suficiente para manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu me lembro quando eu choquei com meu pai, com 18 anos, eu entrei em conflito com meu pai. Meu pai, ele gritou para mim, na minha cara, e disse assim, quem você está pensando que é? E aí eu falei, pai, quem eu sou ainda não sei. Mas uma coisa eu sei, o teu máximo é o meu mínimo. Tudo que o senhor alcançou na vida, eu estou começando a minha vida com esse patrimônio espiritual. Só que uma coisa eu sei, pai. E aí soltei essa frase que matou ele. Eu falei, pai, um evangelho que não é suficientemente poderoso para manter os teus filhos nos caminhos do Senhor, tem alguma coisa muito errada com esse evangelho. Nisso minha irmã já era mãe solteira, meu outro irmão já tinha engravidado a namorada, meu outro irmão era festeiro, fumavam, bebiam, tinha uma vida como um homem sem Deus, né? E eu fazia essa leitura dos meus irmãos, eu falava, ué, que evangelho é esse que meu pai ele prega de manhã, de tarde, de noite, mas tá dando diarreia na vida social dos meus irmãos. Meus irmãos estão colhendo resultados de vida que eu tô longe, eu nunca quero ser aquilo ali. Porque se ser crente é virar o que meus irmãos estavam sendo naquela época, esse evangelho não queria para minha vida. E isso foi com que eu rompi com o evangelho do meu pai, eu rompi. Meu pai, eu brinco, né? Meu pai, infelizmente, ou felizmente ele está com o Senhor, mas eu brinco que se meu pai viesse num culto da minha igreja, ele não aguentaria ficar até o final. Porque é demais para ele. É mundanismo, é nova era, é anticristo, é não sei o que, toda aquela conversa. Só que se eu tivesse no evangelho do meu pai, eu não estaria sendo pastor de uma igreja hoje. Então quem ganhou? Quem perdeu? Quem tá certo? Quem tá errado? Não sei. Só sei de uma coisa. Deus não tem netos. E o dia que eu entendi isso, eu dei a Deus pro meu pai e falei, cara, eu preciso encontrar o meu caminho no Senhor, né? E hoje, com muito temor, educo os meus filhos de uma maneira que eu já ponho na conta que um deles pode tomar decisões que eu não admiro. Só que a minha postura sempre vai ser a mesma. Justiça, verdade, equidade, integridade. E aí é o seguinte, fora da integridade, tá fora da minha casa. Dentro da integridade, tá dentro da minha casa. Porque a justiça ela não coabita com a injustiça. A verdade não existe no mesmo ambiente da mentira. E aí a gente faz isso com quem é estranho, a gente não anda desajustado, a gente não tem associações com gente que é estranha. Mas quando chega um filho nosso, a gente barateia esse valor e aí a gente começa a ser o justo que anda com o injusto.
Se meu filho entrar num lugar de injustiça, com certeza ele não tem mais lugar na minha mesa. Por quê? Porque eu vou falar, ó, do portão pra dentro ali, se quiser, você vai vir, mas é no meu estatuto. Aqui em casa, aqui, tem uma lógica aqui. Ó. Tem minhas regras aqui, né? Se você força aqui, você pode vir. Mas se você não força aqui, é do portão pra fora. Lá você pode ser o que você quiser, pode comer o que você quiser, pode fumar, beber o que você quiser. Mas do portão pra dentro, não. E isso soa meio radical, soa meio, né? Porque as pessoas falariam, isso é um pastor? Assim que trata um pastor, o filho dele? É, assim que trata o pastor. Na mesma medida que ele tem com os de fora, a gente deve aplicar a mesma medida de equidade, de verdade com os de dentro. Né? E isso é uma coisa que é um caminho que eu ensino aos meus filhos. A gente ser quem a gente é em todo lugar, em todo tempo. E aí, Márcia, me fala um pouquinho das considerações do que a gente acabou de falar aqui, dos ensinamentos que o Cal vivenciou e mostrou aqui, ele enquanto pai, o reflexo que isso tem de crianças, como chegam... Porque aqui a gente está falando também de um aspecto de impor limites, né? Crianças precisam de limites, crianças precisam ouvir não dos pais. Até e hoje em dia, como os pais estão compensando muito esse excesso de trabalho, essa permissividade que você falou um pouco antes. Me conta como que está sendo o reflexo disso. Bom, eu acredito que, como os pais estão terceirizando, como eu falei bastante, esses limites, eles acabam não tendo esse controle sobre os seus filhos, né? Então, isso acaba trazendo muito conflito, muito instabilidade, muita irritabilidade sobre as crianças, né? Eles acabam ficando muito irritados, né? E acabam dando, sim, aquilo que acalma, né? A endorfina, que seria a tela, dando aquilo que eles conseguem dar para a criança, trazendo para o nosso assunto. Eles dão aquilo que eles sabem que é imediato e não a instrução, ou seja, não dão o que poderiam dar naquele momento. Isso tem acontecido muito. Né? Isso eu falo de crianças muito pequenas, não são crianças maiores. Eu digo de crianças com 1 ano que já tem seu próprio tablet. Você percebeu alguma diferença depois da pandemia? A tua escola, ela já tem quantos anos? 27 anos. 27 anos você trabalha com educação infantil direto, com pais, famílias. Você percebeu alguma alteração antes e depois da pandemia, assim? Porque constatou-se que depois da pandemia disparou o uso de tecnologia, né? Tanto de televisão quanto internet. Como é que foi esse reflexo hoje no teu trabalho? O uso de telas vinha crescendo muito, né? Já antes da pandemia. Mas eu acho que após a pandemia houve uma permissividade, tipo, pode. Porque como pôde nos 2 anos, agora por que não pode, né? Então, parece que foi dado a autorização a partir da pandemia para que todos pudessem usar esse recurso, né? Para crianças em qualquer faixa etária. E isso com as crianças de escola, na idade escolar, de 0 a 6, que é a idade que eu trabalho. Isso se tornou um hábito, onde as crianças têm o seu tablet, a sua tela. No seu carro tem o tablet, a tela. No restaurante eles têm, né? E onde a gente, quando eles entram dentro desse ambiente escolar, a gente colhe as consequências desse hábito, né? Hoje, quais são os efeitos colaterais que você percebe nas crianças? Eu acho que um dos efeitos colaterais maiores, assim, um deles, né, são vários, é agitação, irritabilidade, falta de concentração. É notável numa criança quando ela usa muito tela. Se tu colocar uma criança na minha frente, assim, eu te digo se ela usa tela ou não, porque ela tem outras características de uma criança que brinca com brinquedos, com jogos. Ela tem outra característica no brincar, no ser, no se relacionar, né? Ela não é tão imediatista como uma criança de tela, né? Então, ao momento que ela chega na escola e ela tem esses hábitos que ela traz dessa realidade que ela vive, né? Ela vem com hábitos bem específicos, que é notório que vem de um hábito de uso de tela. E quando eu digo uso de tela, não é 1, 2 horas, é uso de tela de várias horas.
Quase a jornada inteira, né? É uma jornada onde o pai muitas vezes está trabalhando 8 horas em home office e a criança fica com um tablet disponível ali 8 horas. Você já viu algum caso assim? Sim, eu vivenciei há pouco tempo um caso bem específico assim, onde a criança chegou até a minha realidade, onde uma criança de 1 ano e pouco chegou junto com a avó para fazer a matrícula, a visita, e onde essa mãe não conseguia conter essa criança, ela tinha que ser acompanhada pela avó pela questão da agitação dessa criança. Ela não conseguia parar nem no colo da mãe. Ela não conseguia concentrar, né? A gente sabe que criança pequena tem um limite de concentração, mas ela não conseguia ficar ali para a gente conversar, né? Então, ela veio atendida por essa avó que ficava em volta dela e ela rolando, fazendo voltas e voltas e voltas. Nossa. A comunidade científica, ela sugere que até 2 anos de idade deveria ser proibido. Crianças até 2 anos de idade não devem usar nenhum tipo de tela. E isso é interessante que não é um especialista que fala, isso é a comunidade médica inteira, científica. Por quê? Porque até os 2 anos o crescimento da cabeça ele é mais significativo do que o corpo inteiro. E aí é interessante por quê? Porque essa agitação, essa falta de concentração era sempre registrado em crianças com anomalias, crianças que nasciam com algum tipo de síndrome, de deficiência. E por que elas tinham essa deficiência? Porque não tinham desenvolvimento cognitivo cerebral, da funcionalidade cerebral, dos bilhões de sinapses que precisam acontecer. E aí é isso que a gente está fazendo hoje com a tela. A tela, ela interrompe o desenvolvimento cerebral até os 2 anos. Uau. E aí você tem um deficiente presente em casa sem ele ter nascido deficiente. Sim, nós estamos tornando as crianças emburrecendo, só que numa dimensão de demência, de deficiência. Não é que as crianças elas só se tornam incapazes, elas se tornam verdadeiras vítimas, né? Uma criança dessa com agitação, não é que ela está agitada, é que o cérebro dela está reagindo ao autoestímulo que quando para... Como se fosse uma abstinência. Uma abstinência. E aí essa criança não é má, ela não é vilão, ela não é mal educada, ela é só deficientizada. Alguém castrou, foi sabotado o processo de desenvolvimento cerebral da criança. Então, eu acredito que a gente precisa, talvez, repensar a nossa capacidade de envolver as crianças, porque... Uma criança hoje ela precisa dos 5 sentidos. Na primeira infância ali até os 2 anos precisa ser estimulado nos 5 sentidos. E a tela ela estimula só 2, que é visual e auditivo. Então todos os outros, o tato, o paladar tá adormecido, tá parado. E essa criança ela tá tendo um autoestímulo de uma coisa sem vivenciar a coisa. E aí na verdade lá na frente ela vai ter problema com o tato, ela vai ter problema com o olfato. Com relacionamento também, de forma geral, né? Já é difícil de você ver as crianças sociabilizando com tanta facilidade. Exato. Como antes. A escola geralmente tinha um papel mais importante nisso, né? Com a interação, né? Como ela constrói o pensamento, a relação ali, né? Quando ela fica, na verdade, com o pensamento parado naquela tela, que é um monte de estímulo contínuo ali. Onde, se tu olhar uma criança pequena vendo tela, tu pode olhar que ela fica posicionada com o olho parado, com a boca aberta. Igual um zumbi. E tende a repetir o mesmo desenho sempre. E ela quer ver, então ela tá estagnada naquilo ali, né? Elas têm uma tendência a gostar de um desenho e ficar ali olhando aquele desenho por várias vezes, repetidamente. Enquanto ela podia estar sendo estimulada por uma brincadeira, por um brinquedo. E crianças não precisam de mega brinquedos, né? Eu digo que criança, eles gostam de brincar com uma caixa, com uma lata, com qualquer coisa vira brinquedo, porque eles têm uma imaginação maravilhosa. Cabe a nós proporcionarmos isso para eles, né? Cabe a nós darmos essa instrução e perceber isso e organizar isso para eles. E a imaginação, ela funciona dentro do gap do tédio. A criança, para ser estimulada a imaginação, ela precisa entrar no tédio. E a tela, na verdade, tá sequestrando ela do tédio. Ou seja, eu entendo que os pais eles não se enxergam naquele tédio. Eles ficam pensando que eu também não ia gostar de não fazer nada. Só a diferença é que o pai, ele não tem potencial de imaginativo quanto a criança.
E aí a gente precisa, assim, pais, você que é pai, eu tenho 4 filhos, se liberte da culpa de deixar teu filho não fazendo nada. Porque o nada, o lugar que ele entra no nada, é o lugar talvez de maior criatividade que teu filho vai ter. Os meus filhos, eles chegam pra mim, que a gente tem algumas regrinhas lá em casa, eles falam, Daddy, I will do nothing. Eu não vou fazer nada. Eu falo assim, isso, faça nada. Daqui a pouco já vem uma ideia na tua cabeça aí. Aí de repente eu vejo eles estão inventando um skate diferente, estão fazendo cabana na sala. A minha filha ontem veio com a ideia que é calopsita de todo jeito, já colocou uma gaiola pendurada dentro do quarto, porque vai ter uma calopsita dentro do quarto. Imaginando, já tá manifestando lá já o que ela quer. E com certeza o tédio é um privilégio para as crianças. Então, pai, não tenha culpa de deixar teu filho sem fazer nada. É óbvio, se tiver um jogo da vida, se tiver alguma coisa assim, brinquedos, né? Brinquedos, eles têm uma pedagogia em cima do brinquedo. A relação da criança com os brinquedos também é importante, mas o tédio, ele é a fonte da imaginação criativa. Então a criança vai pegar a lata, ela vai pegar a bola e fazer alguma coisa, inventar... As panelas de cozinha que digam, né? Quando a mãe tá cozinhando, exato. É a primeira vítima das crianças ali a virar hoje bateria. Hoje em dia, se está muito usando o material não estruturado, né? Ou seja, tu proporcionar alguma coisa que gere na criança a imaginação. Isso. E isso não é muita coisa não, né? Tu deixar 2, 3 pedacinhos de pau, um carrinho, que vai proporcionar nela a criatividade. Ou seja, ela vai fazer uma pista, ela vai... trazer para ela um ambiente, né, que ela possa criar, né? Então, para uma criança pequena, né, tu pode proporcionar algum recurso pequeno, simples, mas deixar aquilo ao acesso para que ela possa acessar também. Porque como tu dá o acesso ao tablet, a tela, por que tu não pode proporcionar uma coisa muito simples que ative a imaginação dela, né? E às vezes o muito simples é um paninho, uma boneca, onde ela vai alguma coisa e mudando esse estímulo, assim como muda na tela, mas ali um estímulo que ela vai criar várias coisas que tu nem imagina que ela vai criar, né? Textura, né, e tudo mais. E coisas muito simples, né? Que a gente às vezes fica preocupado em não sujar, em não desorganizar e acaba não criando esse ambiente criativo dentro do ambiente de casa. E até voltando um pouco no assunto que o Cal estava falando sobre ensinar o que não fazer, né? O que é o foco muito dos pais. A gente bate muito também nessa tecla. Não vai subir aí, não vai fazer isso. Ao invés de ensinar só pra criança, assim, aqui tem esse lugar que você pode subir. Ou então pula daqui do sofá pro tapete, bota um monte de almofada e pronto. Quer ser pai, né? Porque na verdade é que nem eu falar pra vocês aqui, ó. Não imaginem um elefante vermelho. A primeira coisa que vem na sua cabeça é um elefante vermelho. Então, assim, é uma psicologia que funciona pra nós adultos, assim. É uma coisa que a gente sabe que não dá jeito, porque a única coisa, não vai pra chuva. Aonde? O primeiro lugar que a criança vai, ela vai pra chuva. Ela nem tava pensando em chuva. Não tava. Você sugeriu até. Exato. Mas é uma das aplicações do foco, do que você dá. Botar o foco onde você quer que esteja e não Mas quando a gente diz muitas vezes pra uma criança não usar a tela, a gente não diz o que ela deve usar naquele momento. Isso. E a gente já tem que trazer o recurso. Por exemplo, quando vem na igreja, o que tu vai usar se tu não vai usar a tela? Tu vai usar o quê? Um livrinho para pintar? Tu vai levar lápis? Tu, olhando a idade que a criança tem, já vai criar o recurso junto com a criança. Porque não só dizer o que ela não pode, mas que ela crie o que pode junto contigo. E que ela traga a solução, né? Não tu traga essa solução para ela, né? E tu verifique se é possível usar nesse ambiente, na igreja, no restaurante. Porque criança, ela é criativa, ela não vai ficar muitas horas parado. Se tu não proporcionar para ela vai criar, ela vai mexer no banco da frente, ela vai criar uma situação que vai te deixar. Então, né? Vamos junto criar o que pode, já que o que não pode a gente já diz o que não pode, né? Então vamos criar o que pode. Lá em casa eu tenho bastante dilema com a Aline, porque a Aline, ela falou assim, eu quero jogar fora todas essas televisões aí. E aí eu falei, só que eu vim numa casa que eu cresci sem TV. E eu sou um cara hoje, assim, que para muitas pessoas eu não penso... existe o raciocínio lógico linear e existe o raciocínio lógico imaginativo. E eu sou altamente imaginativo. Eu não penso nada linear. Para mim, assim, eu não consigo pensar as coisas logicamente. E isso um dia me fez ser chamado para pregar em muitos lugares de qualquer assunto, né? Pastores... Teve um pastor que me chamou 6 vezes no ano para pregar na igreja dele. Uma vez sobre sexualidade, outra vez sobre governo, outra vez sobre plantação de igreja.
E aí eu fui mapear onde que isso veio, de onde que saiu isso. Porque eu estudei sempre escola municipal, escola estadual. E aí eu fui descobrir que eu cresci dentro de 11 mil metros quadrados. A gente tinha um lago. O brinquedo que eu pedia pro meu pai era um facão no aniversário. Então eu cortei todas aquelas árvores no meio do mato. Eu gostava de prego, martelo, corda. Então a gente construía casa na árvore. E eu cresci sem TV. O primeiro acesso que eu tinha com internet foi com 18 anos no cursinho. Que o cara pediu pra mim, qual que é teu... me passa teu e-mail. Aí eu peguei e escrevi. Daí eu falei, tá aqui meu site. Aí o cara olhou o arroba, na época era Yahoo ainda. Aí ele falou, que site? Eu falei, aqui é o meu site. Daí ele falou, não, cara, esse aqui é teu e-mail. Eu falei, essas coisas aí. Eu fiquei com uma vergonha na frente dos amigos lá, porque eu tava dando meu site pro cara acessar, né? Era o e-mail. Isso foi esses dias, pessoal, tá? Eu só tenho 39 anos, então faz uns 20 anos atrás. E isso eu vi o quanto hoje na minha vida eu sou um cara altamente criativo, não porque eu sou inteligente, mas é porque meu pai ele me colocou num ambiente da imaginação, né? Talvez eu sou esse cara mais aberto pro futuro, visionário, aquela coisa, vamos inventar uma solução, porque lá eu tava fazendo casa na árvore. E aí hoje eu tenho um dilema em casa, porque a Lina, ela cresceu com a tecnologia. Tinha computador no quarto nos anos 2000, ia no ICQ de madrugada e tal. E ela nunca foi viciada em nada. E a gente da nossa família, eu tenho alguns irmãos que eles são viciados até hoje. E aí pra mim é aquele paradoxo. Pô, a gente que não tinha, meus irmãos são viciados. A Aline que tinha tudo à vontade, ela não é viciada em nada. Ela não assiste seriado, ela não fica na TV, não fica no videogame. Então eu acredito que o radicalismo ele é muito prejudicial. E o desafio da vida é a gente trazer o equilíbrio do quando e como que a gente faz. Então uma das coisas que eu implantei lá em casa é que as crianças elas têm o game day. Então jogar games já não é todo dia. O game day é 2 vezes por dia, 2 vezes por semana e o final de semana. Então metade da semana elas jogam joguinhos, videogame, Nintendo Switch e os negócios. E a outra metade elas não podem. Aí de manhã eu extingui todo tipo de tecnologia. Então elas acordam de manhã, tomam café. Das 9 a meio-dia até ir pra escola, elas têm que brincar. Por quê? Porque é calor, porque tá sol, porque dá pra ir lá fora, dá pra... Enfim. E aí elas vão pra escola. Quando elas voltam pra escola, eu coloquei que pode assistir só depois da aula. Porque daí eu já imagino que a gente vai dormir cedo, já tem o processo do banho, da janta. Já é o ritmo. Então já a rotina, ela já abreviou. Não sou eu que falo que, agora tem que parar. Não, você vai tomar banho. Porque uma coisa é você falar assim, filho, desliga a TV. Outra coisa é você falar assim, filho, vai tomar banho. Você não tá mandando ele desligar a TV. Você não tá... Você tá conduzindo o teu filho, você tá sobrepondo uma ação. Atividade, né? Quando você fala assim, filho, desliga, às vezes ele tá bem no meio. E eu sempre falo assim, eu sempre aviso meus filhos 5 minutos, e daí eu falo 1 minuto, e daí eu desligo. Por quê? Porque eu acho muito falta de noção. O filho tá assistindo um negócio, e você chegar e desligar. Porque até a gente mesmo, você tá assistindo uma coisa, você no mínimo você quer pegar o último pensamento que você tá ouvindo ali, a última cena, e entender o que aconteceu do que você tá assistindo. Então os pais têm que ter essa Gefühl, né? Tem que ter essa... O próprio respeito, né? Pela situação também. Essa sensibilidade fina de entender que teu filho ele é um ser humano e precisa ser respeitado como humano, né? Então eu sempre falo assim, em 5 minutos vocês desliguem. Aí daí eu passo de novo e falo, 1 minuto. Mas e quando isso, Cal, não funciona? Quando a criança se desorganiza, né? Eu digo assim, porque é bem comum, né? A criança tem, quando ele é menor, ele se frustra, né? Eu digo menor, 2, 3 anos. Eu digo assim, ele é bem, né? Ele grita, né? No caso, se frustra, ele tem, né? Então, o que eu acredito que é importante a gente também acolher esse sentimento. Dizer para a criança, acolher e dizer, é muito gostoso, tá aí, eu sei que é, mas agora é necessário tomar banho. Isso. Porque daí a gente tá valorizando o sentimento e tá dando a instrução. E não é o que geralmente a gente faz. A gente pega e vai, né? Atropela. E se a gente acolhe o sentimento, a gente tá valorizando o eu da criança, tá valorizando ela, e ela tá se sentindo amada, protegida, mas o que é mais importante nesse momento é o que é necessário, que é o banho. O banho não é opcional. Né? Então eu acho que é bem importante quando a criança, quando tudo funciona na regra, ok, mas quando não funciona, acolher esse sentimento de raiva, esse sentimento né, que dá na criança.
Muito bom. Então, caminhando para as nossas considerações finais, de tudo que a gente passou aqui um pouquinho, que pode ficar para a gente ensine o caminho que se deve, no caminho que se deve, não o caminho que não deve andar, enfatizando muito isso com os pais. O próximo seria a promessa embutida no envelhecer, porque mesmo que ele venha a esquecer, a gente tem uma promessa embutida ali para a gente não perder a fé sobre isso, né? E o cuidado que a gente tem com a vivência da educação dos nossos filhos. Exato. A instrução bem respeitosa em passar com sabedoria para não irritá-los também, mas saber que você precisa cumprir o seu papel de pai enquanto ele precisa que você seja um pai, de ter instrução, de autoridade, de ter uma disciplina com ele, para que logo depois você venha acolher no restante da vida um belo de um amigo para viver, não é um cal. Exato. É isso mesmo, se você não fizer a lição de casa agora, né, às vezes você empurra um tablet para ter aquela meia hora de sossego hoje, mas está criando um monstrinho que vai tirar os últimos 15 anos da tua vida de sossego. Porque quando a criança é criança, o problema é do tamanho de uma criança. Mas quando ele é um adulto retardado, quando ele for um adulto subdesenvolvido, você vai perder anos da tua vida, porque você vai ter que sempre acudir aquele filho fraco que você criou, né? Então, frustrar a criança é melhor do que você ter um adulto frustrado. Um adulto frustrado, ele tem um preço muito caro, porque ele não casa, ele não tem seio familiar, é o telefone que ele liga quando ele está com fome e precisa de comida. Então com 40 anos ele vai ligar para tua casa perguntando se tem almoço, quando na verdade você tem que falar assim: filho, minha parte com você eu já fiz, né? A matriz natural é que você deixe casa de pai e mãe e toma o teu caminho, né? A gente precisa ter esse processo, essa transição de passagem, onde meu filho ele sai do meu ombro agora e ele começa a caminhar do meu lado, né? Tem muitos pais que eles estão sabotando os melhores dias da vida, que são o final, criando filhos emocionalmente dependentes, incapazes de amanhã ou depois viverem por si só. Por quê? Porque quando eram crianças, não foram crianças que deveriam ser. Então, muito obrigado, foi muito bom participar dessa discussão. E esse foi mais um Bíblia na Mesa com Calditz. Obrigado.